Fala pessoal, eu sou o Agazo e estamos aqui hoje pra gente poder testar Assassin's Creed Shadows no Nintendo Switch 2, jogo que lança no dia 2 de dezembro de 2025 e é um porte aí que a gente não tava esperando. Vamos ver se tá bacana. Obrigado Ubisoft que mandou pra gente testar antecipado e bora lá. Lembrando que a gente tem a gameplay do início aqui do jogo de quando ele lançou no PlayStation 5, beleza? Vou deixar no izinho aqui pra vocês se quiserem ver e comparar. Deixa seu like, compartilha com os amigos. E vamos começar. Eita. Se você estivesse perguntando por que tá em inglês, porque eu estou jogando antecipado, eu não tenho como ainda baixar o pacote de dublagem em português. Mas é possível fazer isso, imagino que vai estar disponível assim que o jogo estiver disponível no eShop, tá? Eu tentei baixar e fala que não tá disponível ainda, ele me leva a uma página do eShop que ainda não tá funcionando, pelo fato de eu estar jogando antecipado. Então o jogo vai estar sim dublado em português do Brasil, assim como Assassin's Creed Shadows está no PlayStation 5, no PC e no Xbox Series, beleza? Você precisa baixar um pack de idioma da dublagem e esse pack só vai estar disponível, imagino eu, a partir do lançamento do game, que é quando a página do game vai estar disponível para download das coisas no Nintendo Switch eShop, beleza? Só para deixar claro aqui, a ideia é a gente fazer esse vídeo, fazer uns 20 minutinhos para ver a performance e para ver se tá bacana, porque um dos ports mais elogiados do ano é Star Wars Outlaws para Nintendo Switch 2, então a Ubisoft, em parceria aí com a parceira que está ajudando nesses ports, está mandando muito bem e mostrando o real potencial do Nintendo Switch 2. Por isso esse vídeo é muito importante que a gente assista, tá? Então vamos fazer ele em inglês mesmo, mas, repito mais uma vez, o dublado em PTBR vai estar disponível assim que o jogo lançar. Eu só não consegui baixar no eShop ainda porque a página não está no ar, porque eu tô fazendo essa gameplay antecipada. Beleza? Então vamos lá. Inclusive, meus amigos, olha que coisa curiosa, né? Eu não fui muito longe no Assassin's Creed Shadows na época, eu fiz a gameplay do início e deixei pra jogar mais depois, quando eu tivesse um tempo, porque é o que eu costumo fazer às vezes quando eu não trago série aqui pro canal. Como a gente cobre muitos jogos ao mesmo tempo, eu não fui até zerar nesse jogo, pretendo fazer isso agora nas férias, vamos ver se vai dar bom. E aí o que acontece? Eu consigo continuar o jogo porque minha conta Ubisoft tá logada aqui no Switch e tá logada no PlayStation. Então a gente continua exatamente onde a gente parou na gameplay anterior, não vamos precisar fazer o início, o que é muito bacana porque permite que a gente possa ver o jogo rodando no mundo aberto. O que não é muito bacana é que eu não me lembro muito bem dos controles, porque a gente jogou mais de 50 jogos de gameplays do início aqui no canal esse ano, então fica difícil de decorar tudo, né, caras? Mas a gente já pode começar a reparar aqui que a performance do jogo me parece um tanto quanto suave, né? Aparentemente estamos a 30 frames, apesar de eu gravar todos os vídeos do canal a 60 frames. Eu não acho que isso aqui seja 60 frames, não, tá? Mas parece que está estável. A gente percebe que existe um problema com as texturas, porque obviamente texturas elas demandam muito dos hardwares, então vai sofrer mesmo, tá? A gente tem que lembrar também que o Nintendo Switch, o primeiro era assim e o Nintendo Switch 2 também é assim, é um console que também é portátil, então o fato de a gente conseguir rodar um jogo do calibre de Assassin's Creed Shadows no Nintendo Switch 2 é já por si só um fato memorável, né? Com a grandeza, sem corte de conteúdo e tudo mais. A gente vai ter a densidade, vamos andando até ali na missão, pra gente poder ver. A gente vai ter a densidade de pessoas aqui menor também, pra poder manter os frames estáveis. E vamos ter que fazer algumas concessões, porque não dá pra fazer milagre também. Tá, galera? O milagre já tá sendo feito aqui. Então estamos chegando, ó. Vamos tentar ver se a gente luta alguma coisinha aleatória. Ó, podemos o quê? Olha aí, estamos vendo o combate. Inclusive para consumir um alimento. Eu preciso me lembrar de como é que funciona, né, gente? Pronto, então. Aí. O maluquinho perdeu aí seu escudinho. Vai rodar. Os outros estão na luta aqui também, né? Posso assassinar esse aqui no meio do combate? Olha aí. Belezura, mano. E o bom que dá pra gente continuar é que a gente pode ver a performance no mundo aberto, né? Porque o início, como vocês se lembram, a gente tem um pouco da história da Naoi e depois a gente tem um pouco da história do Yasuke. Vamos carregar o cara aqui rapidinho, só pra gente poder testar. Joga o corpo fora, pula, né? Tô fazendo movimentos aleatórios aqui pra gente testar a performance. Parece-me que existe uma performance, assim como em Outlaws, né? Star Wars Outlaws,
muito interessante por aqui, amigos. Ó, olhar. Olhar o quê? Ok, pode ser atualizado. Ganzenji. Ali, ó. Beleza, é o templo de Ganzenji. E aí, caras, como eu tava dizendo pra vocês, a gente tem que entender a porte pelo que ela é, né? Então, quem tem Nintendo Switch 2, quem quer jogar um jogo desse calibre no portátil, vai acabar fazendo algumas concessões. Isso aqui não é nem tentando justificar as coisas, não. É o que é. A realidade é essa e é isso. Vale lembrar que antes de Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, os portáteis estavam, tipo, 3 gerações atrás, né? Só pegar os jogos de 3DS, por exemplo, ou do PS... Eu não sei quem vem primeiro, nunca lembro se é o Vita ou se é o Portable, tá? Me ajudem aí nos comentários que eu confundo o nome dos dois. Mas só pegar os mais recentes aí, você vai reparar que os jogos eram muito mais simplificados, visual mais simplificado e performance muito mais simplificada e escopo muito menor. E agora com o Nintendo Switch e com os PCs portáteis que custam mais caros do que o Nintendo Switch, a gente está começando a ter esse fechamento desse buraco. Ainda estamos atrás, o Nintendo Switch 2 ele não bate de frente com o PlayStation 5, com o PC de última geração, mas existe um fechamento desse buraco. O fato de a gente estar jogando Assassin's Creed Shadows em um console híbrido e portátil no meu ponto de vista, que cresceu vendo a tecnologia dos games aí evoluir, fantástico, mano. E com uma performance que tá estável, parece-me muito interessante, tá? É claro que visualmente, se você quer a melhor versão desses jogos, você vai pegar um PC de última geração, ou então você vai pegar um PlayStation 5 ou um Xbox Series X e vai rodar o jogo lá, porque são lá que você, nessas 3 plataformas, principalmente o PC aí com a placa bem parruda, que você vai achar o melhor visual e a melhor performance do game. É óbvio isso, né? Então assim, quem é dono de Nintendo Switch, apenas Nintendo Switch, ou quem quer jogar o jogo portátil, show de bola. A gente viu aqui também que existe o cross-save, então o que eu avanço aqui, por exemplo, depois quando eu logar lá no PlayStation, vai estar exatamente no ponto, como a gente já viu aqui, começamos nesse ponto, então temos uma outra vantagem com relação a esse porte. E manos, eu não sei vocês, mas existem também públicos-alvos diferentes, com demandas diferentes e que as pessoas às vezes esquecem. Então assim, a gente vê muita gente reclamando, mas eu prefiro focar no milagre que é um porte desse, tá rodando num jogo de um calibre desse, a gente tem uma versão que roda num console portátil, tá? E o que eu tava dizendo é que, por exemplo, eu sou um perfil de videogameiro, né, muito diferente do que eu era quando eu comecei o canal. Então, assim, já passei a minha fase aí PC Master Race, já passei a minha fase de tem que jogar na melhor performance que puder, e hoje eu sou pai, mano. Então, assim, eu quero jogar o jogo quando eu puder, e eu vou estar com meu filho. E muitas vezes ele, com 5 anos, vai demandar de mim alguma situação que eu vou ter que ficar pausando o game. Então eu não vou conseguir sentar pra jogar na frente de um PlayStation ou de um PC e vou estar carregando meu Nintendo Switch. Então eu, como um consumidor, vejo vantagem nesse tipo de game estar disponível para o Nintendo Switch 2 também, porque vocês viram, eu falei pra vocês, eu comecei a jogar ele lá no PlayStation 5, apareceu outro lançamento, outro lançamento, outro lançamento, e eu não gosto de jogar qualquer coisa de qualquer jeito o jogo. Então eu gosto de entrar no game, entender um pouco a história, fazer a campanha. Eu não pude, simplesmente não pude, porque eu tive que gravar outras coisas e eu tenho 24 horas como outras pessoas. Mas quem sabe, se eu tivesse ele no Nintendo Switch, eu poderia estar jogando de 10 em 10 minutinhos aqui e ali, parando, pausando e continuando depois pra poder zerar o game, né? E até mesmo, sei lá, comprar ele 2 vezes, por que não? Já que tem cross-save, a gente joga um pouquinho aqui e depois vai pra outra versão. Inclusive, eu vou ver se eu testo aqui, se eu tô com ele instalado no Play 5, pra gente poder testar. Então eu vou fazer exatamente isso nesse momento agora. Eu vou parar aqui, vou salvar o game, vou ligar o jogo no meu PlayStation 5 pra gente poder ver se a gente continua exatamente de onde a gente tava, tá? Então vamos fechar, vamos aqui no pacotinho e vamos clicar em continuar pra ver se ele vai continuar exatamente onde a gente tá. Agora vocês estão vendo o gameplay dele no PlayStation 5 e a ideia que eu tive aqui é de a gente poder comparar no mesmo vídeo, no mesmo local, pra ver a diferença. Então, exatamente, estamos aqui no litoral de Izumi com os caras todos mortos e vocês podem ver a diferença na textura e a diferença na performance da gameplay, ó. Estamos a 60 frames no PlayStation 5. E aí, caras, eu falei que a gente pode até pensar numa situação, é claro que é difícil pensar isso aqui no Brasil, porque é caro pra caramba esses jogos, mas onde uma pessoa que tem um PlayStation 5 e um Nintendo Switch 2, por exemplo, possa adquirir os dois
e jogar e ir continuando o seu save. Então estamos aqui no PlayStation, vamos só tirar o personagem desse lugar e a gente volta a gameplay para o Nintendo Switch 2, tá? Então vocês estão vendo aqui que existe uma diferença muito grande na performance, estamos a 60 frames, na iluminação, então tem a luz, na textura, que a gente tá vendo aqui as folhas e o balançar de todas elas, os NPCs e a quantidade deles. Estamos aqui em Sakai, andando por aí com a Naoi. Então vamos fazer uns movimentos e umas peripécias enquanto no PlayStation 5 eu vou botar aí pra vocês certinho onde tá rodando o quê? Só para não ficar, para deixar claro para vocês não se confundirem, né? Mas visualmente a gente percebe aí, pelos efeitos de luz, o efeito da neblina, que existe sim uma diferença gritante e você não vai pegar a versão do Switch 2 como a versão definitiva. Mas como a gente estava dizendo, o fato de estar rodando em um console híbrido já é um feito e tanto, mano. Então vamos voltar agora para o Nintendo Switch 2. Deixa eu salvar exatamente aqui, mano. Então vamos ver se ela vai pegar o litoral de zoom. Vamos para essa encruzilhada aqui pra gente poder salvar o game nesse ponto. E agora a gente volta ao Nintendo Switch 2 pra gente poder testar, tá, galera? Lembrando que o cross-save ele funciona desde que você tenha a versão do jogo em vários consoles e você esteja com a versão atualizada do game, tá? Então você precisa de fazer as atualizações para estar atualizado para ele poder carregar na nuvem. Então vamos botar um continuar. Bom que a gente dá uma olhada aí no tempo de loading também do Nintendo Switch 2. E vocês estão vendo que... Cara, eu acho que não tá a 60 frames no Switch 2 não, tá? Depois eu vou olhar aqui a performance, quanto que o jogo vai rodar, para falar para vocês ainda nesse vídeo, beleza? Só para ficar completinha a informação. Então enquanto a gente tá conversando aqui, o load foi dado. E a gente tá exatamente na encruzilhada que a gente parou aqui em Sakai. E aí vocês podem reparar, mais uma vez, que a textura muda, a gente já não tem o efeito de luz como a gente tinha, a neblina, a gente não tem a densidade de NPCs, mas o jogo tá funcionando aqui em frames aparentemente estáveis. E o bom é que a gente tá numa área aberta aqui do game, tá? Então vamos continuar só mais um pouquinho essa gameplay, pra gente poder sentir um pouco mais aqui do game, ao invés de ficar andando por aí. E vamos falar com o Kyonio, pra gente poder ver essa missão aqui, o Monge Senpai. Vamos andando pra lá. Estamos com a Naoi. Desde que eu me lembro do nome dela e do Silvio Santos, eu não paro de chamá-la assim de Naoi. Desculpa, gente. Lembrando mais uma vez que tá em inglês no Switch 2, porque a gente tá jogando antecipado e ainda não rolou a lojinha lá no eShop com o pacote em português pra gente poder baixar, mas dá pra baixar, tá? I didn't think anyone would come. You expected reinforcements? Olha aí. Only half-heartedly. When my father called for aid, thousands would come. Pessoal, eu vou interromper o momento que a gente tava no vídeo pra gente poder voltar aqui àquele momento inicial da guerra pra botar o Nintendo Switch 2 em um momento de estresse, ou seja, de muita coisa acontecendo na tela pra gente ver como que essa versão se comporta, tá? Eu dei uma checada aqui, ela vai rodar em 30 frames por segundo travados, tanto no modo docado quanto no modo handheld. Vai ter algumas funcionalidades como o controle de toque aí para o Nintendo Switch no modo portátil, e essa é uma função exclusiva do Switch. E a versão do Nintendo Switch tem basicamente quase todo o conteúdo que já teve de Assassin's Creed Shadows lançado até agora, com exceção da expansão The Claws of Awad, que aqui seria as garras de Awad, e vai estar disponível em algum momento em 2026. E eles vão continuar fazendo updates para poder alinhar essas plataformas. Eles utilizaram aqui DLSS e a tecnologia deles mesmos, ao invés de usar o Ray Tracing, para luz global dessa engine deles, que é uma engine que é altamente escalável, ou seja, você consegue fazer performar em hardwares inferiores. E aí usaram mais ou menos os mesmos artefatos que eles usam para PCs com specs baixas e pro Xbox Series S, beleza? Então vamos retomar aquele início do game aqui, que eu voltei, pra gente ver como que vai funcionar quando tá tudo pegando fogo, quando tem muitos inimigos na tela e o que que tá acontecendo, tá? Segundo eles, foi uma experiência absurdamente recompensadora. Ou seja, já estamos jogando aqui, tá, caras? Enquanto a gente conversa. É conseguir fazer esse jogo rodar no Nintendo Switch, no Nintendo Switch 2, no caso, né? E... impressionante, olha aí, ó.
Eles conseguem manter o VRR funcionando mesmo em 30 frames. E vamos lá, Yasuke. Vamos pra cima desses caras aqui, mano. Mano. Que loucura, velho. Olha aí. Impressionante. Pronto. Vamos pra frente. Segure R para uma postura mais forte. Aí quebra a postura da moça aqui. Que legal, mano. Que legal. Então, dito tudo isso, trazendo para vocês as informações oficiais da própria Ubisoft, a gente pode voltar para onde eu tava no vídeo, quando a gente fez essa pausa aqui para poder esclarecer para vocês como é que roda. Estamos vendo aqui, velho, ó, uso L para parar. Estamos vendo aqui que tá bem interessante, né? Muitos inimigos na tela, coisas pegando fogo, iluminação à noite, né? Com pontos e focos de luz aqui diferentes. E aí a gente conseguiu ver de dia e conseguimos ver à noite também como é que tá a performance. Vamos andando mais um pouquinho aqui agora, ó. Aquela parte que ele entra na coisa pegando fogo, pra gente poder ver. Porque geralmente fogo é demandante para videogames, né? E a iluminação que o fogo gera, muitos inimigos na tela, olha aí. Can you feel the breeze, Yasuke? It fans the total destruction of Iga. A most perfect night. Beleza, então vamos pular aqui rapidão. Você tem essa gameplay completa aqui no início, lá no PlayStation 5, tá? E olha aí, ó. Batendo em cara do nosso time, inclusive, né? Beleza? Vamos lá pra cima, então. Chega a entrada do castelo. Ó, estável, mano. Você vê uma variaçãozinha aí? Você vê, talvez pelo 30 frames não ser tão suave a movimentação de câmera e tal. Lá depois eu tô mexendo a câmera intencionalmente aqui, tá, galera? Simplesmente pra poder ver se vai ter queda de frames ou travamentos, porque geralmente a gente vai andando e mexendo na câmera, a gente percebe, a gente força o jogo a colocar muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Estável. Bem interessante, mano, bem interessante. Tomara que o resto do jogo todo esteja assim, mas esse início aqui me impressionou pra caramba, caras. Me impressionou bem. Vamos voltar agora sim para o momento da gameplay que eu fiz esse corte aqui, beleza? A gente vê, mano, que sofre também a questão não só das texturas em si, mas o sombreamento também sofre um pouco, né? É como se a gente estivesse jogando o jogo no low, num PC que não tem a capacidade de jogar ele no ultra ali, com todos os shaders, todas as texturas carregadas, o sombreamento carregado, a neblina carregada e todos esses recursos visuais que o jogo tem aí quando ele tá rodando no seu máximo, né? Então, a gente vai observando aqui, mas impressionante que tá rodando, mano. Impressionante que tá no Switch 2. E na TV aqui, olhando, fica bem visível, mas eu imagino que na telinha do Switch 2 fique mais agradável de poder jogar assim, embora a gente tenha essas questões, mas como a tela é menor, as coisas às vezes vão ficar menos perceptíveis, como é o caso, né? Quanto menor a tela, menos você vê aí essas coisas. Mas enfim, pulei aqui, né? Missão concluída, o Monge Senpai. E aí a gente pode abrir o quadro de objetivos aqui agora pra gente dar um confere, mano. Olha aí, os Onryo. Então a gente tem aí o mundo, o inventário e tudo mais, né, do menu do jogo. Vocês notam que demora um pouquinho mais aqui pra mexer entre os menus, tá? Ó a diferença. Mas vamos andar só mais um pouquinho aqui nesse mundo aberto. Vamos chamar a montaria, ó. Vem, cavalo. Muito bom, mano. Galopar. Tem que marcar um objetivo pra ir, né? Mas olha, me parece que estamos diante aí de mais um porte super competente e estável, né? Porque esse tipo de jogo é um jogo grande, é um AAA, feito usando todos os recursos que a gente tem aí de mais atuais, mais recentes, para rodar nas plataformas mais atuais e mais poderosas que a gente tem. Então, como a sensação que eu tenho aqui é a sensação que eu tenho quando eu vi The Witcher rodando no Nintendo Switch, um hardware que já tem 8 anos de vida e quando ele chegou ele já era um pouco defasado com relação ao que se tinha na época,
E o The Witcher foi bem judiado, mas estava lá rodando, caras. E é isso, existem perfis e perfis de públicos. E é claro que se você for um perfil que tá demandando mais, você vai comprar um PC, você vai jogar no seu PC parrudo, você vai comprar um PlayStation, um Xbox Series e jogar no seu Xbox Series parrudo. Mas o fato de estar disponível aqui no Switch 2 é uma coisa interessante e como a gente tá andando aqui vendo, aparentemente estável. Pra mim, os frames atrapalham quando eles ficam caindo, mano. Quando você tá jogando e tá andando e o negócio tá te atrapalhando na experiência. Quando não tá, quando você tem uma experiência suave, aí é questão de ver o quanto você releva de gráfico, o quanto você releva de visual. Tem gente que sai da imersão se não for o mais realista possível e tá tudo bem. E tem gente que consegue tolerar e se divertir, que é o meu caso. Então eu conseguiria, por exemplo, me divertir um bocado com esse game aqui no Nintendo Switch 2, da forma como ele tá. Mas entendo a pessoa também que quer a melhor qualidade, a melhor performance, só você não vai encontrar num console híbrido que também roda portátil, beleza? Então me fala o que vocês acharam, me fala um pouco mais sobre essas discussões. Eu sempre tô aqui para ouvir, ver os argumentos e conversar com vocês, porque eu acho isso fantástico, tá? Eu acho muito legal que a gente tenha possibilidades, que a gente tenha públicos diferentes, mesmo para o mesmo jogo, com perfis diferentes, que a gente possa ter a Ubisoft investindo nesses ports para Nintendo Switch 2 e fazendo de forma competente, mostra que é possível rodar nessa plataforma aqui outros jogos demandantes, talvez, porque não, né? Cada caso é um caso, não dá pra gente generalizar e chamar os outros de preguiçosos porque fizeram isso e aquilo, então cada um é um, mas é impressionante o fato da gente ter um Star Wars Outlaws rodando no Nintendo Switch 2 e o fato de rodando bem, né? E o fato de a gente agora ter um Assassin's Creed Shadows, esses com certeza vão ser para o Nintendo Switch 2 a partir de agora, o que The Witcher foi para o Nintendo Switch. Claro que a gente também tem o Cyberpunk 2077, a gente tem mais outros jogos aí aparecendo no Switch 2, e a gente começa a ver o poder desse bichinho aí, mano. E vamos ver, porque aparentemente estamos começando aí um período interessante para o Nintendo Switch 2 com relação às thirds, né, as terceiras aí e os multiplataformas que podem ser portados a ele, porque eu não sei vocês, mas eu fico doido para jogar esses outros jogos que a gente não teve oportunidade de jogar de Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, aí também Xbox Series, por que não? No Nintendo Switch 2 de forma portátil e bem portada, de preferência, tá? Obrigado por terem assistido, espero que tenham gostado, comentem, sejam educados. Eu acho que não faz sentido nenhum a gente ser mal educado e xingar os outros por conta de videogame. Então se você quer conversar, argumente, discorde, sem problemas nenhum, desde que você faça isso de forma educada. Porque se fizer com palavrão e xingando, eu não tenho nada com sua vida, mano. Se você tá ruim aí, está triste a situação pra você, não desconte em mim, tá? Vai ser bloqueado do canal e a vida vai seguir, vai ficar falando sozinho. É isso, tá? Quem quer conversar, sinta-se à vontade. Obrigado por terem assistido, espero que tenham gostado. Um grande abraço, valeu. E veja a gameplay do início de Assassin's Creed Shadows lá no PlayStation para você poder entender o que é esse jogo e qual é a proposta se você ainda não jogou e não zerou. Valeu, acompanhe o canal e tchau.